Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à terceira sessão técnica do nosso EAPSA 2022. E a primeira apresentação vai ser feita pelo aluno Felipe Augusto Oliveira Mota, orientado pelo professor Eric. E o Felipe, ele está cursando doutorado com o Eric, fez graduação em análise de desenvolvimento de sistema, Instituto Federal, não? Do Norte de Minas Gerais. Norte de Minas Gerais, joia. Mestrado em Engenharia Elétrica na UFMG e está agora no doutorado em Elétrica e Unicamp com o Eric. O Felipe pode vir aqui à frente, apresenta o título do seu trabalho e segue o que você preparou. Boa tarde. Como ele falou, me chamo Felipe Mota. Eu vim falar sobre um trabalho que tem o título Arquitetura baseada em Internet das Coisas Robóticas, para aplicação em casas inteligentes de pessoas com dificuldades de locomoção com foco em idosos. Deixa eu ver. Opa. Onde é que está? Deixa eu ver se... Tem. Esse aqui, não é? O outro... Aí, beleza. Obrigado. Esse trabalho nosso, que eu vou estar apresentando para vocês aqui agora, ele ainda está em fase de construção. Né? O trabalho da equipe do professor Ed Homer, nós trabalhamos com robótica, e foi detectado, então, um gap dessa questão da robótica com a comunicação de dados com as redes. Então, nós fomos vindo com esse trabalho, buscando resolver esse gap que existe na nossa equipe. Então, vocês vão perceber que é um trabalho ainda bem inicial, bem buscando fundamentar, entender o ambiente onde a gente está trabalhando, para aí sim conseguir ir desenvolvendo soluções. E também conseguir integrar aquilo que já foi desenvolvido no laboratório, né? Porque para que a gente possa dar cada vez mais utilização para a ciência desenvolvida. Então, o trabalho ele vai ser aplicado aqui através da introdução, onde a gente vai conceituar e motivar. Vamos também trazer um pouco do objetivo dessa pesquisa, do artigo que foi feito. Vou trazer para vocês a proposta, apresentar também a metodologia que vai ser aplicada, que vai ser baseada numa metodologia própria para soluções IoT. Depois eu vou trazer para vocês os resultados divididos em 3 partes. 2 partes que são bibliográficas, que é a questão da compreensão do público e as recomendações para a aplicação da internet das coisas robóticas. E, por fim, vou trazer uma arquitetura inicial para a gente estar já tentando entender como que a gente vai comportar dentro da nossa solução. E depois as nossas considerações finais. Bom, como a gente falou lá no título, o nosso foco está na parte dos idosos. Então, uma coisa que é importante da gente estar destacando é que a população idosa ela tem aumentado de forma considerável mundialmente. Segundo o relatório das Nações Unidas quanto ao envelhecimento global, de 2015, a população europeia, naquela época, em 2015, então, há 7 anos atrás, já era de 25% idosa. E a perspectiva nos próximos 15 anos, nos países em desenvolvimento, nos continentes, né, com países em desenvolvimento, que é a América Latina, Ásia e África, tem sido muito grande. Então, 71% de aumento do público idoso na América Latina e Caribe, 66% na Ásia e 64% na África. Então, nós temos aí um grande público para estar aprendendo, para estar trabalhando, para estar podendo buscar uma melhor qualidade de vida. Até porque uma das coisas que a gente busca para esse público idoso é o envelhecimento ativo. E aí, quando a gente fala em qualidade de vida para o idoso, olha o tanto de aspecto que deve ser observado. Então, nós temos a questão do estilo de vida, sexo, idade, escolaridade, etnia, doenças, renda, qualidade do sono, capacidade funcional, características sociodemográficas e estado psicológico e mental. Então, são vários aspectos, quando a gente vai pegando, né, na nossa literatura, que vão influenciar a qualidade de vida desses idosos. E então, o que a gente busca resolver? Como a gente busca tratar essa qualidade de vida? Através de tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva é aquela tecnologia que vai permitir a pessoa a estar utilizando a tecnologia que já está disposta no nosso dia a dia e, por algum intermédio, ele não consegue estar utilizando.
Isso leva, então, para a gente a primeira pergunta que a gente tem no nosso trabalho, que é como gerar qualidade de vida para o idoso através da tecnologia assistiva. Então, o nosso grupo, a gente propôs trabalhar através de casas inteligentes. Só que não casas inteligentes quaisquer. Nós queremos aplicar na casa inteligente um conceito que vem desde 2016, 2018, ali, com as primeiras referências que eu peguei, que é a internet das coisas robóticas. Então, nós queremos trazer esse conceito que está mais aplicado no meio industrial, para ser aplicado de forma comercial nas casas das pessoas, e aí transformando essa casa inteligente, poder, então, propiciar a qualidade de vida. 2 pontos que chamaram a atenção nossa, né? Tem vários outros pontos que podem estar justificando, mas 2 pontos que chamaram a atenção nossa para estar justificando esse emprego de internet das coisas robóticas é o financiamento para apoio de projetos de robótica para idosos tem aumentado. Então, nós pesquisamos bastante coisa na literatura de trabalhos com robôs específicos para idosos, essas coisas todas. Então, a gente tem um investimento muito grande quanto a isso. E um terceiro ponto é interessante, que já vemos você falar de outros trabalhos apresentados aqui nas palestras, é a questão do cenário como nós estamos inseridos. Então, o cenário mundial ele caminha para cada vez mais tecnologias sem contato. E o robô, então, ele está inserido nesse meio. Nesse próximo slide aqui, nós temos a classificação do que é a internet das coisas robóticas. Mas eu vou fugir um pouquinho do que eu coloquei no título, só para fazer no texto do artigo, para fazer o contraponto, porque poderia surgir a seguinte pergunta: por que utilizar a internet das coisas robóticas e não robótica em nuvem? Né? Ou robótica remota? Por quê? Quando a gente trabalhava com o conceito de robótica em nuvem, eu estava desenvolvendo um sistema específico para aquele robô. Quando eu trabalho com a internet das coisas robóticas, eu trago todo o conceito interposto na internet das coisas. E uma das coisas mais fortes é a questão da interoperabilidade. E que eu tenho que entender que eu estou trabalhando com dispositivos diferentes. Então, são dispositivos diferentes que estão trabalhando em conjunto para conseguir chegar a uma solução, para conseguir dar uma resposta. Qual é a resposta que nós queremos? A qualidade de vida para o idoso. Então, quando nós trazemos a internet das coisas robóticas, nós estamos falando o quê? Nós temos robôs trabalhando em colaboração, geridos de forma remota, para propiciar, então, uma qualidade de vida para esse idoso. Quando nós falamos no título, a gente fala pessoas com dificuldade de locomoção com foco em idosos. Por quê? E aí é o que está falando aqui no próximo ponto. Porque quando nós pegamos o idoso, ele também é classificado como uma pessoa com dificuldade de locomoção, ou PDL, se a gente fosse reduzir ele em gestante, cadeirante, pessoa com dificuldade de locomoção momentânea, essas coisas. Então, dependendo da solução que nós conseguimos estar tratando, nós podemos estar alcançando também em algum momento o público PDL. Então, é uma proposta em que nós queremos alcançar o público idoso, mas nós poderemos estar alcançando o público PDL, outro tipo de público PDL também. Por exemplo, a gente tem lá no trabalho que várias coisas sendo pesquisadas no laboratório com base na cadeira de rodas, que a gente move lá com o dry face no laboratório de robótica. Então, essa cadeira de rodas, ela pode atender tanto o público idoso, quanto pode atender o público PDL comum. Bom, então qual que é o objetivo do nosso trabalho, no caso do artigo aqui em específico? O objetivo do artigo que a gente está apresentando, ele consiste em discutir e apresentar a proposta inicial do desenvolvimento. Porque, como eu falei para vocês, ainda é uma pesquisa muito inicial, que a gente está entendendo o conceito, entendendo onde a gente está, e, por fim, conseguir gerar, então, propostas para essa solução. A nossa proposta, isso aqui é uma visão geral do que seria a proposta nossa. Então, aqui subtende-se que esse quadradinho aqui seria a casa do idoso, seria a casa inteligente. Então, aqui, nós teríamos, a proposta nossa é um projeto modular para gerir dispositivos inteligentes, sejam os dispositivos gerais, que a gente tem de cunho geral, que você já teria de forma comum na sua casa, uma televisão, uma geladeira, um outro dispositivo inteligente, e robôs específicos. Por exemplo, para manipular uma porta, para abrir a porta do idoso, saber onde ele está, para levar o medicamento até o idoso, para a questão da cadeira de rodas que a gente tem conduzido com o dry face, então a gente precisa pensar nisso. E por que modular? Porque quando a gente faz esse sistema modular, ele pode ser um sistema adaptativo, adaptando a realidade que aquele idoso tem na casa dele, conseguindo conectar o dispositivo que ele tem ali inserido, não ser obrigado a você só pode ter, por exemplo, uma televisão e uma cadeira de rodas. Então, por isso que a gente tem que entender que ele vai ser conectado através de módulos,
que é o que permite isso daqui, assistir a rotina específica do indivíduo, daquele idoso, daquele PDL que está inserindo o trabalho em casa. Por fim, o que teria então nisso? A união de 3 pontos básicos: monitoramento, serviço e assistência. Isso permitiria então a gente alinhar o quê? A questão de saúde, serviços domésticos, mobilidade, manipulação, dentre outras questões. Outro ponto que a gente precisa ter é uma arquitetura cognitiva. De qualquer forma, a nossa proposta ela já abrangeria uma arquitetura cognitiva. Porém, a internet das coisas robóticas, ela exige que o trabalho seja cognitivo. Então, a arquitetura cognitiva está aqui. Outro ponto que a gente tem de assistência é a questão de processos robustos em nuvem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da questão de camadas das propostas de arquiteturas, como a gente pode pensar em dividir. Mas entender que, no máximo, ali na borda, no local, eu estou fazendo mínimos processos, e a maioria dos processos robustos eu estou fazendo em nuvem. Isso vai permitir o quê? Menor manutenção no local, porque eu consigo permanecer com aquele dispositivo. Uma atualização ágil daquilo que eu vou estar desenvolvendo, porque a minha atualização, na maioria das vezes, está em nuvem. E o gerenciamento otimizado dos serviços, porque eu tenho uma mesma regra de negócio sendo atuada, sendo gerenciada, sendo ali trabalhada. Bom, qual que é a nossa proposta metodológica? A metodologia que a gente está pretendendo aplicar, ela foi instituída por Ferreira et al. Em 2019. Foi uma metodologia que eu aprendi aqui na disciplina de Internet das Coisas na Unicamp, que eu estava na disciplina do doutorado. E ela abrange basicamente 3 pontos, que é compreender o negócio, que talvez para a gente que está nessa parte de tecnologia é a parte mais difícil, que é a parte que eu estou agora. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que discutir, e você não vai colocando tanto a mão na massa. Porque eu vou entendendo aonde eu estou inserido, eu vou compreender o que eu estou trabalhando. Vou entender o que aquilo ali está pedindo realmente para mim. O terceiro ponto é a definição de requisitos, então, onde eu entro com a parte de modelagem, simulação, diagramas, entendendo quais vão ser as regras que eu vou impor, quem vai estar conectado com quem, quais tipos de dispositivos eu vou estar necessitando. E, por fim, a implementação, onde eu disponibilizo e supervisiono aquilo que foi disponibilizado como solução final. Nesse ponto do trabalho que nós estamos, a gente ainda está desenvolvendo essa primeira fase para compreensão do negócio. Por isso que eu falei com vocês que a maioria dos resultados que nós temos aqui, eles são bibliográficos. Bom, o primeiro ponto de resultado que é interessante da gente discutir é quanto à questão da compreensão do público. E aí uma coisa que eu chamo a atenção, o que é uma casa segura para o idoso? Independente se é inteligente ou não. Então, o primeiro ponto a gente entendeu. Uma casa segura para o idoso é um ambiente planejado para minimizar ao máximo riscos de acidentes. Quem aqui não conhece um idoso que já caiu, sofreu uma queda e foi parar no hospital? Quantas vezes uma queda dá uma complicação mais profunda ainda para esse idoso? Oferecer segurança, conforto, independência, isso é um ponto muito importante de ter, porque o idoso precisa ser independente. Né? Quanto mais independência eu dou para ele, é importante. Isso leva o idoso a uma autonomia. E qualidade de vida, que é o nosso ponto, que é o ponto primordial que nós queremos atacar. Outra questão que é interessante da gente guardar e observar sempre. A questão das distâncias. E isso influencia muito o nosso sistema. A questão da distância. A gente não está tratando o idoso para que a gente possa alcançar um público também que seja PDL. Então, quanto mais distante é o dispositivo para que esse PDL ele possa alcançar, mais custosa é a atividade. Então, é interessante que, de alguma forma, essa solução possa acompanhar o indivíduo, possa estar próxima do indivíduo de alguma forma, para que ele não tenha que se mover tanto para estar utilizando ela. E aí, uma casa inteligente para o idoso, ela vai ser dividida não só na parte física. O que é isso? Resolver a automação. Ela também precisa pensar na parte psicológica. É necessário pensar para o idoso, por exemplo, muitas vezes ele é solitário, os filhos não estão mais com ele trabalhou a vida dele toda, agora ele aposentou e ele vai fazer o que na vida, está sozinho. Então, a gente entra muito nessa questão da psicologia também, para propiciar um ambiente que busque a qualidade de vida do idoso. E, por fim, uma residência, então, inteligente para o idoso, ela deve propiciar pelo menos 4 pontos. Fortalecer a capacidade do idoso de estabelecer conectividade, reduzir as dificuldades e barreiras dos aspectos e produtos e serviços,
aumentar as oportunidades de estabelecer conectividade e melhorar a qualidade de vida. Outro ponto que também é importante nessa questão de compreensão do público é a questão da presença de um mediador. Foi feita uma pesquisa em 2020, onde colocou uma casa, pessoas de grupos familiares, para estar conduzindo as coisas robóticas lá já disponíveis nessa casa. E percebeu-se que quando existia um mediador que mantinha um padrão de comunicação, de gestão ali das coisas, as pessoas mais velhas se davam melhor. As pessoas mais velhas conseguiam conduzir melhor as atividades. E a estrutura social da família permanecia intacta. Quando não tinha esse mediador presente, os mais velhos, eles tinham necessidade de recorrer aos mais novos. Então, os mais novos assumiam o papel de gestores da casa. Por quê? Porque os mais velhos não tinham paciência e nem condições de aprender a utilizar cada um dos dispositivos. Então, essa pesquisa ela comprovou que outras áreas vinham falando, que é a questão de que eu preciso padronizar a forma do idoso conversar com o sistema dele estar utilizando. Então, a presença de um dispositivo mediador, que é mais ou menos o que nós estamos visualizando aqui nessa imagem, a gente está chamando de Joyface, que conduz a cadeira de roda como esse mediador, dando um exemplo, permite, então, ao usuário que ele saiba a forma de conduzir aquele ambiente, ele tem apenas uma forma de conduzir, e aí volta no ponto que a gente já tinha falado anteriormente, da independência e autonomia do idoso, para que ele consiga conduzir a casa aonde ele está inserido. Bom, quando a gente vai para as recomendações da internet das coisas robóticas, que é o segundo ponto que nós vamos analisar, o que é colocado para o nosso trabalho? Primeiro, toda vez que a gente fala de internet das coisas robóticas, tem que lembrar que eu estou trabalhando com esses pontos aqui característicos. Sensoriamento, que é a nossa detecção, atuação, controle, planejamento, percepção e cognição, que eu já tinha até falado com vocês lá. Mesmo se a gente não quisesse trabalhar, tocar no ponto de cognição, a internet das coisas, ela pede o ponto de cognição. Quando a gente vai falar de arquitetura, né, dividida em camadas, em atuações, cada autor ele divide de formas distintas. Então, já peguei a arquitetura de internet das coisas robóticas em 5 camadas, já peguei a arquitetura de internet das coisas robóticas em 8 camadas. E aí eu trouxe para o artigo, para a apresentação, uma forma mais simples, que é o que mediou a arquitetura que a gente está mostrando no final, que ela é dividida em 4 camadas. Então, basicamente, quando eu falo internet das coisas robóticas, mais próxima da coisa robótica, né? Indo das coisas robóticas até o usuário, eu tenho a questão dos elementos físicos, rede e infraestrutura, aplicativos e serviços e pessoas e processos de negócio. Um próximo ponto também de recomendações para aplicações de internet das coisas robóticas que nós temos, são esses outros 4 pontos que eu quis destacar aqui para vocês. Primeiro, nós temos que trabalhar com atuação como serviço. Então, quando eu trabalho com a comunicação, a gente fala que a gente tem a comunicação máquina-máquina, a gente aumenta um pouquinho esse conceito e chega máquina, atuador. Então, eu tenho que já ir organizando a minha ação, pensando na forma como aquela atuação ela vai ser exercida sobre o ambiente. O outro ponto é sempre lembrar que quando a gente fala em percepção na robótica, a gente está trabalhando a combinação de informações de sensores com modelagem do conhecimento. Então, entender que a todo momento nós estamos coletando informações, a todo momento ele está sendo trabalhado, seja informações de dados comuns, ou seja informações de metadados, para saber como o dispositivo ele está se comportando. E aí, em cima disso tudo, eu consigo estar tirando informações e consigo estar gerenciando todo o trabalho que tem que ser feito. Outra questão, quando a gente fala de cognição para a internet das coisas robóticas, ela sempre deve aproveitar inteligência local e distribuída. E isso é um ponto que a gente vai ter de discussão na arquitetura. Então, não podemos falar que a inteligência está apenas na última camada de trabalho. Mas a inteligência, a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar. Primeiro, tem a inteligência no próprio dispositivo ali. Depois, vamos ter uma inteligência que vai chamar de uma ação de névoa, que antes de chegar na nuvem final. E outra, uma coisa muito mais robusta na nuvem. Então, sempre lembrar dessa questão da inteligência, ela vai estar sendo trabalhada de forma distribuída. E outro ponto, por fim, que eu chamo a atenção das coisas robóticas, somente voltando para o usuário, essa questão cada vez mais próxima do robô com o homem, né? Do robô com o ser humano. E aí entra muito essa questão da robótica como serviço, da robótica interagindo com o homem.
Então, entender também que, quando eu trabalho com esse conceito de internet das coisas robóticas, eu estou levando a robótica para o dia a dia, para a questão diária. Então, a robótica vai ser inserida ali no cotidiano da casa da pessoa. E isso daí também leva requisitos, leva questões para serem analisadas, que vão exigir também ali muito ponto da modelagem. Por fim, ainda nas recomendações de internet das coisas robóticas, 2 pontos que eu acho interessante a gente discutir quando a gente fala em internet das coisas é a questão de entender os conceitos de edge computer e de fog computer. Né? Que a gente fala da edge, essa computação de borda, que pode ser a computação executando no próprio dispositivo ou no gateway local. E a fog, que é essa questão de eu ter os meus servidores identificados, né? Que é tipo uma névoa abaixo da nuvem, que eu sei o que está rolando nesse ponto, sei o que está sendo trabalhado nesse ponto antes de ir para uma nuvem. Porque essa nuvem geral, que pode estar me dando um trabalho já comercial, já disponibilizado, muitas vezes eu não sei onde ela está, muitas vezes eu não sei o que está sendo executado por ela. Então, essa questão da fog traz também um pouco para a gente pontos de segurança. E quando a gente analisa o nosso trabalho, então, considerando esse processamento em borda, névoa e nuvem, nós podemos alcançar e ir em busca desses pontos aqui, que é processar dados, ter necessidade da nuvem, entender que em alguns momentos, igual a gente falou da inteligência, eu não vou estar processando tudo numa nuvem. Auxílio na filtragem, isso daí vai diminuir a questão do tráfego de dados, porque nem tudo precisa ir para a nuvem. Contribuir na segurança e agilidade e decisão de atuação independente da eficiência e adaptabilidade. Aqui tem um exemplo, só para considerar, a gente tem uma ideia de edge, fog e cloud. Tá? E aí, por fim, para a gente fechar, quando a gente fala da arquitetura, que a gente vai propor aqui nesse artigo. Primeiro ponto que foi colocado, a gente vai entender tudo como um robô. Então, todas as regras que vão ser passadas para qualquer dispositivo que vai ser colocado nessa arquitetura serão entendidos como robô. E, nesse momento agora, para que a gente conseguisse ter uma ideia lógica do que a gente vai estar trabalhando, nós não diferenciamos a questão de conectividade física e nem de conectividade psicológica. Não foi um ponto que a gente considerou ainda para montar a arquitetura. Tá? Aqui são os 11 passos que nós entendemos que seriam o trabalho do nosso dispositivo, que vai desde o usuário solicitar o serviço para o mediador, passando pela nossa central, que a gente chama ela de gateway, gerenciando tudo em relação com a nuvem nela, até que o mediador comunica ao usuário, ó, a questão foi realizada. Né? De alguma forma o usuário vai saber que aquele serviço foi executado. Aqui tem um resumo desse fluxo e, então, aqui nós chegamos na nossa proposta inicial, bem inicial, que a gente ainda vai discutir muita coisa da arquitetura. Como eu falei com vocês, eu baseei ela nas 4 camadas que a gente apresentou da arquitetura de internet das coisas robóticas. Primeiro ponto que é interessante perceber aqui, a questão da segurança. Nós estamos trabalhando com dados, estamos trabalhando com informação. Então, em toda a arquitetura, nós temos que ter meios de preocupar com essa segurança. Quando nós falamos aqui, ó, da computação em borda, então nós temos a primeira camada, onde estão todas as nossas coisas robóticas sendo trabalhadas lá. O nosso gateway permitindo, então, essa conexão com a internet, certo? E aí vem a questão que vai ser que é a discussão maior, que a gente não sabe ainda onde vai colocar cada aplicação, essas coisas todas, que é a questão da computação em névoa e da computação em nuvem, certo? E aí, então, nós dividimos aqui de forma para exemplificar, mas ainda são pontos que necessitariam de discussões, o que estaria sendo processado muito mais próximo da rede do usuário, poderia ser o que a gente está propondo aqui, aplicações, serviços e questão de abstração, perdão. E o que estaria sendo gerenciado em outras nuvens, né? Poderiam ser até nuvens comerciais, que é a questão do banco de dados, cognição, digital twin e demais processos. Só para finalizar, eu queria chamar a atenção para o digital twin, que é o gênio digital, né? Que é uma coisa que industrialmente está sendo muito inserida agora, que é a questão de você conseguir modelar digitalmente aquele seu dispositivo. Então, pela simulação dele, pela modelagem dele, você consegue tratar, você consegue entender ele no ambiente.
E muitas vezes você consegue dar manutenção, consegue mexer nas regras de negócio sem ter necessidade de estar indo no chão de fábrica, estar indo na questão física. Então, o Digital Twin também é uma questão que está ganhando bastante notoriedade. Por fim, aqui temos as nossas considerações finais. Como foi falado, a gente conseguiu determinar a arquitetura em 4 camadas, uma compreensão inicial do comportamento e disposição do sistema. Ainda há necessidade de a gente determinar onde tudo, né, vai ser executado, como eu falei, uma compreensão inicial. Para trabalhos futuros, nós queremos pesquisar as rotinas dos idosos e PNLs brasileiros, porque um ponto que é chamado a diferença socioeconômica, demográfica, e o Brasil é um país extenso. Então, por exemplo, a região de onde eu venho, que é o norte de Minas, é totalmente diferente aqui da região de Campinas. Então, a gente precisa fazer esse contraponto para entender quem é o nosso público. Estudo mais aprofundar a internet das coisas robóticas, desenvolver simulações e testes. E, por fim, então, a gente espera uma estrutura cognitiva que consiga adaptar a realidade do usuário, monitore a posição para fomentar tomada de decisão robótica, ou seja, o robô saiba, na casa, onde o idoso ele está, para que ele possa estar ajudando, e gerencie todos os processos e inteligência em nuvem. Gente, muito obrigado. A próxima apresentação será do Leonardo Martins Marques. Pode vir à frente. Ele é aluno mestrado aqui do nosso programa, tem sua graduação na Federal de Paraíba e está trabalhando em parceria com a professora Paula. Então, o Leonardo, você fica à vontade para fazer a sua apresentação. Acho que funciona. Estava só aumentando o volume. Para você clicar, você vai ter que usar o mouse. Né? No áudio. Né? No áudio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Eu vou apresentar esse trabalho intitulado Transferência de Estilo para Síntese de Fala Expressiva, feito por mim, o Lucas e a professora Paula, que acabou de sair, que a gente está desenvolvendo ainda. Então, um breve sumário que eu vou apresentar. Introdução, objetivo, modelos abordados, as propostas para o futuro da pesquisa, configuração experimental, avaliação dos resultados e conclusão, bem direto. Tá. Então, como eu já disse no título, né, a gente vai trabalhar aqui com as ferramentas do sistema de texto e fala. Esses sistemas, qual é a ideia deles? É você ter como entrada um texto, próprio nome explicativo, e aí o sistema vai gerar uma fala correspondente ao texto que você colocou como entrada. E aí, de 2015, 2016 para cá, houve uma evolução muito grande desses sistemas no tocante ao objetivo, o que se busca neles. Né? Até então se buscava a naturalidade, ou seja, gerar uma fala que seja natural, mas a partir daí, com o advento da WaveNet, Tacotron, modelos autoregressivos, modelos generativos, flows, o objetivo passou a ser a expressividade. Né? Um ponto muito marcante foi... tem vários trabalhos que fizeram isso ao mesmo tempo, mas que conseguiram gerar fala praticamente indistinguível da humana, né? Na questão da naturalidade. Só que aí, qual é o principal desafio de você introduzir a expressividade nesses sistemas? É a questão do one-to-many. E o que seria isso? Aqui, por exemplo, eu tenho um texto de entrada, não sei, Olá Mundo, e aí esse texto pode, de acordo com a expressividade que você quer, pode gerar diferentes vozes. Então, você pode falar feliz, olá mundo, você pode falar triste, olá mundo. E assim vai. Então, aqui, no caso, o que está sendo introduzido aqui é a informação que está além do texto, que também tem que ser aprendida pela rede a ser modelada para que a gente possa gerar a fala expressiva. E aí vem a questão-chave de que meio que norteia toda a pesquisa que a gente está conduzindo, que é como introduzir expressividade nesse sistema de texto-fala. Né? Isso é uma pergunta ainda em aberto na literatura e tem várias abordagens que tentam resolver essa questão. A nossa é mais uma delas. Bom, e o principal jeito, a principal forma de você introduzir a expressividade é através dos estilos de fala. Aqui eu tenho uma definição breve que são atributos globais que descrevem a emoção, o afeto ou a atitude social transmitida através da fala por um falante de domínio particular. Então, assim, eu já tenho dado alguns exemplos, pode ser feliz,
pode ser triste aqui no caso da emoção, mas também você pode ter atitudes sociais, como, por exemplo, uma fala que seja sedutora para você que está pegando um consumidor para comprar um produto. Pode ser também algumas outras aplicações, mas se você pensar mais além, tipo, quero falar de um jeito poético. Então, essa ideia é uma coisa bem intuitiva, mas a definição é um pouquinho chata, né? Mas é bem intuitivo para entender. Isso é importante para os termos atuais, para você levar em conta o contexto conversacional. Porque se você pegar cada um assistente pessoal, é uma coisa bem monótona, né? Só de você ouvir o telemarketing lá, você já quer desligar o celular. Então, introduzindo isso, a gente consegue adequar esses termos ao contexto conversacional que a fala vai estar sendo inserida. E aí, aqui eu trouxe um exemplo da arquitetura básica do sistema texto-fala. Aqui a gente vai ter como entrada o texto. O texto vai passar por um codificador de texto, que é o que vai transformar em texto para a informação da rede. Depois, uma camada de atenção, um decodificador, e aí vai ser gerada, por fim, a fala sintetizada, né? Isso aqui seria a pipeline normal do sistema de texto-fala. Só que o que tem sido introduzido agora é justamente essa questão do estilo. Então, você vai ter como entrada aqui um spectrograma, que é basicamente uma representação de áudio no tempo e na frequência. E aí eu vou ter também um codificador de estilo, que vai gerar um vetor de estilo que vai ser agregado no sistema aqui para poder gerar fala sintetizada com o estilo que eu quero. Então, como é que funciona isso? Você passa o texto que você quer e você passa um áudio, por exemplo, um áudio raivoso, e aí a ideia é você falar o texto de maneira raivosa, de acordo com essa referência que você passou. E aí, ou seja, você vai, o objetivo principal, né, é baseado em aprendizado de representações, você vai aprender esse vetor de estilo, que de fato capture o estilo da entrada e que seja possível de condicionar esse modelo a gerar uma fala de como você quer. Na literatura tem diversas abordagens, a maioria é baseada em modelos generativos, né, as abordagens mais recentes de Deep Learning, atenção, o Variation Autoencoder, Analyzing Flows também, e por aí vai. E aí, qual a motivação do nosso trabalho? Bom, a primeira é a irreprodutibilidade. Se você for, não sei se vocês já se depararam com isso, mas às vezes você pega um artigo, você vai replicar com seus dados, até mesmo a própria implementação que eles dão, e, enfim, não tem o mesmo desempenho que eles reportam no artigo, né? E a gente queria, no caso, construir o nosso para o português do Brasil, e esse é o primeiro problema. O segundo problema também é o vazamento de informações. Isso está na forma da entrada. Como eu tenho um espectrograma, aqui tem coisas que podem estar sendo modeladas pela rede, né? Porque as redes neurais não são as coisas mais interpretáveis da vida. Então, você pode estar modelando aqui o timbre da pessoa que está falando aqui, o ruído, a ambiência, coisas que não são interessantes e não tem nada a ver com o estilo. E aí, enfim, a gente está tentando também resolver esse problema. E aí, no caso, a pergunta que a gente quer resolver é como modelar estilos de maneira significativa. O objetivo, então, como eu disse, é desenvolver o sistema texto-fala para o português do Brasil, capaz de sintetizar a fala expressiva de acordo com a referência, passa o texto, passa a referência de estilo, e você tem a fala sintetizada. E aí, específicos seriam trabalhar nas representações de estilo e também como condicionar o decodificador do modelo acústico para ele, de fato, corresponder à entrada. Bom, e daí, tendo todo esse modelo na literatura, a nossa primeira instinto, né, foi trabalhar com os modelos de difusão, que é um modelo generativo. Ele é uma cadeia de Markov que gradativamente destrói a informação para os dados através de adição de ruído sequencial. Como é que funciona isso? No caso que mandado é uma imagem, e aí eu vou fazer N passos de ruído, através de uma cadeia, até que eu leve essa imagem, a distribuição dos meus dados, até uma gaussiana. E aí a ideia é sintetizar um dado, aprendendo cada passo desse de maneira reversa. Porque aí, a partir do ruído, eu consigo gerar um dado novo. É um modelo generativo. Inclusive, na tarefa de síntese de imagens, eles, em 2020, mostraram que bateram as guns. E também estão aí até hoje, no clipe e tal. E aí, esse aqui é o nosso modelo proposto, que a gente montou. Aqui a gente entra com a referência de estilo, que eu falei. Aí, o codificador dela, que vai transformar num vetor, para que seja passada para a rede. Depois disso, a gente vai ter uma entrada aqui, que é T, que não é nada mais a quantidade de passos de ruído que eu vou adicionar. Ou seja, eu vou pegar esse meu vetor que foi gerado de acordo com a referência e vou levar ele para um nível de ruído ZLT, após aplicar T passos de ruído.
E aí é que entra a questão da difusão, né? Eu vou pegar esse vetor ruidoso e vou reconstruir ele através de ter passos reversos, reconstruir de volta, e esse meu último passo vai ser o vetor de estilo. E dessa forma, a gente tem a hipótese de que é como se você imagina, por exemplo, a imagem de uma casa. Então, você aplica o ruído, você não vai conseguir ver explicitamente a casa, mas você consegue ver um muro. A gente pode dizer que com essa reconstrução, o modelo consegue pegar as informações mais importantes, que vão ser mais definitivas para poder condicionar a rede. Isso foi o que a gente fez. Mas também tem algumas propostas ainda que a gente quer abordar, que a primeira é a utilização de parâmetros acústicos, ou seja, não usar mais o meu espectrograma, mas sim coisas como, por exemplo, a frequência fundamental, a duração dos fonemas, entre outros parâmetros. E, além disso, também usar o aprendizado supervisionado, porque até então, no momento, o pessoal só usa o não supervisionado. Né? Então, no caso aqui, adicionar um classificador de estilos, depois do codificador de estilo, para poder ter essa informação, né, da discriminação, discriminar os embeddings. Aqui também tem um classificador de speaker, mas com uma camada que é de inversão do gradiente, para que você vá na direção oposta dos mínimos e fazer com que ele não aprenda a forçar ainda mais, que ele não aprenda o falante, né? Ou seja, a pessoa que está falando aqui é a referência, porque a gente não quer o falante, a gente quer só o estilo que ele está falando. Então, aqui a configuração experimental, a gente teve uma base de dados planejada com foco para consumidores, com esses estilos aqui, o estilo neutro, o estilo animado, o estilo ríspido, estilo acolhedor, sempre pensando na experiência de consumidor, de serviços para o consumidor. A gente usou o Tacotron 2, o modelo acústico, eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas enfim, a referência está lá. Os modelos treinados que a gente pegou foi o Variation Autoencoder, o Variation Autoencoder com Flow, e o de difusão, que é o nosso, e utilizando essas configurações aqui para rodar cada um desses modelos. Então, para avaliar, a gente pegou 30 pessoas, sendo 15 homens e 15 mulheres, e percebe essa faixa etária aqui para poder avaliar os áudios, né, percentualmente. A primeira coisa que a gente avaliou foi a naturalidade, ou seja, a gente disse para cada um, instruiu, né? Avalia a naturalidade das frases abaixo, de 0, completamente artificial, a 100, completamente natural. Como também a gente avaliou a expressividade. Seleciona a frase sintetizada que possui o estilo mais próximo da referência, ou seja, a gente passa a referência de estilo para a pessoa, de raiva, aí ela entra no modelo e o modelo vai gerar, o modelo da base vai gerar um e o nosso modelo vai gerar outro. E aí, qual dessas falas sintetizadas se parece mais com a referência, ou seja, tem mais a ver com o estilo de raiva. Né? Aqui estão os resultados, é um box plot aqui, o nosso modelo é o vermelho. Eu vou só destacar aqui que para os estilos animado e ríspido, o nosso realmente teve um desempenho aqui melhor. Esse azul aqui são os próprios dados, né, do dados, então não teria como ser melhor. Só que para o estilo neutro e acolhedor foi uma performance muito, muito similar. E aqui na questão da preferência, né, comparando o nosso modelo com o Fireflow, o nosso que é o azul, teve uma maior porcentagem das escolhas de preferência, de que pareciam mais com o estilo da referência. Eu tenho aqui alguns resultados de síntese, eu vou tocar. Então, você vai ter que olhar lá, ele está estendido. Tá? E tem um mouse pra aí. Show. Então, esse aqui é o próprio dado do teste, que é o que a gente quer chegar mais perto possível de um áudio ríspido. Pagou para ver se o japonês era famoso no Texas, mas não teve sucesso. Esse aqui é a baseline, um modelo que já existe na literatura. Pagou para ver se o japonês era famoso no Texas, mas não teve sucesso. E esse é o nosso que a gente propôs. Pagou para ver se o japonês era famoso no Texas, mas não teve sucesso. Acolhedor, da base. Espero que as coisas melhorem a partir de agora. Espero que as coisas melhorem a partir de agora. Espero que as coisas melhorem a partir de agora. E um exemplo derivado. Pelas suas palavras, percebo uma falta total de compromisso de sua parte. Pelas suas palavras, percebo uma falta total de compromisso de sua parte. Pelas suas palavras, percebo uma falta total de compromisso de sua parte. Daí, então, a gente fez uma abordagem para o codificador do estilo baseado em modelos de difusão. E a avaliação perceptual mostrou o desempenho superior do modelo proposto para os estilos ríspido e animado,
no tocante à naturalidade. E também teve uma maior preferência no quesito da expressividade. Isso aqui, a gente pensa que seja porque o ríspido e animado são estilos mais incitativos do que neutro e acolhedor. Então, talvez, aí, de fato, seja um modelo realmente se destaque. Né? Por isso que ele foi melhor, especificamente nesses dois. Mas, ainda assim, não é o caso da gente bater o martelo, né? Porque esse modelo teve exemplos que foi melhor em algumas frases, teve o design que foi melhor em outras, então não é um comportamento assim, definitivo. Né? Aí tá as referências e obrigado. Alguma pergunta? Eu tenho. Gostei bastante, Leonardo, do trabalho. Parabéns pela apresentação, bem clara. Me parece assim, a dificuldade que eu vejo num trabalho desse é a avaliação. Enquanto você tiver um primeiro modelo de rede versus um baseline, ou versus né, como você mostrou agora, avaliar, né, subjetivamente qual se é melhor, ainda não é difícil. Quando você estiver fazendo um ajuste mais fino da sua arquitetura, ou testando se um daqueles atributos lá que você falou, talvez, né, que não use só espectrogramas, se aquilo está melhorando ou está piorando a sua síntese, a percepção, né, ou avaliar de fato diferenças mais sutis entre os resultados é que deve ser bem complicado. Tem alguma coisa quantitativa que pode ser feita em relação a isso, ou fica só realmente na percepção? Até tem. Isso foi uma parte do trabalho da pesquisa também que a gente fez. A gente fez um repositório do GitHub. São essas métricas objetivas, e aí você passa já as frases que você quer analisar e ela já computa para vocês as métricas. Sendo que, assim, a gente está desenvolvendo um sistema para humano, né? Então, não tem jeito, a gente tem que botar para o pessoal ouvir realmente e é a coisa mais significativa. Agora, nessas coisas intermediárias, a gente meio que ouve e vê o que para a gente está melhor, porque dá trabalho para fazer isso aqui, você tem que aperrear o pessoal. E responder. É complicado. Obrigada. Eu fico curioso aqui, porque, veja, eu imagino que a proposta de vocês está ligada com estilos emocionais, né? Então, você usou termos ali do tipo tranquilo, acomodado, não sei, os termos que você usou para poder colocar os estilos, né? Mas eu fico imaginando qual seria o efeito, por exemplo, de você usar uma fala que tem elementos regionalizados. Por exemplo, mas que coisa que está acontecendo? Né? Ou, que coisa que está acontecendo? Que coisa que está acontecendo? Ou seja, você usar, sei lá, um estilo carioca, gaúcho, nordestino, e isso de alguma forma acabar afetando o estilo que você vai gerar. Eu falei, se vocês chegaram a pensar nessas questões dos regionalismos aí, na maneira que a fala é transformada, vamos assim dizer. A gente pensa, mas justamente isso é uma coisa muito importante porque tem que ter representatividade, né? Tem um sistema que é texto-fala e tem que ser no Brasil inteiro, então a gente tem um país gigante. Isso aí, na verdade, uma coisa que você falou antes é que a gente estava abordando ativos emocionais, mas nem tanto. Ativos emocionais seriam feliz, triste, coisas desse tipo. A gente está com esse foco aqui que seriam mais... São definições que não são quadradas na literatura, né? Que seriam mais do que se chama de atitudes sociais, talvez, com foco no consumidor. Mas, na teoria, essa questão que você falou deveria funcionar também, entendeu? A questão é que quanto mais marcados e distintos são esses estilos, mais fácil é. Então, por isso que, na verdade, para modelar emoções é muito mais fácil. Porque, por exemplo, qual a diferença de um estilo acolhedor para um neutro? É muito coisa. Mas, por exemplo, a diferença de um carioca para um nordestino neutro é muito grande. Então, talvez seja até mais fácil. Naquele speaker classification do você speaker classifier, era para resolver esse tipo de situação também, não? Assim, mais ou menos. O estilo da fala individual daquela pessoa. É porque o que ele está falando aí, no caso, seria o sotaque, né? Aqui, no caso, o speaker classifier é para não levar em consideração o timbre. É isso. Obrigado.
obrigado novamente, Leonardo. E vamos para a última apresentação do Lucas Rueda, também aluno da professora Paula, aluno que trilhou sua trajetória toda aqui na nossa faculdade. Então, Lucas, fique à vontade para fazer sua apresentação. Bom, então, boa tarde, eu sou o Lucas, também sou aluno da Paula, né? São os mesmos autores aí, só muda aqui que é o principal. Então, trabalho junto aí com o Léo. E, basicamente, eu vou apresentar aqui, então, a minha ideia da minha tese de doutorado, né? Estou no primeiro ano, então ainda estou no começo, mas fiz o mestrado também nessa área. E o título, por enquanto, é Separando Atributos de Fala, Conversão Texto-Fala Expressiva entre Locutores Cruzados, baseada na aprendizagem de representações. Então, eu vou dar uma introduçãozinha, um pouco também do que o Léo falou, mais sucinto, o objetivo aqui do meu trabalho, o modelo proposto até o momento, né, e uma foto aí dos resultados mais recentes que eu consegui, há cerca de 2 semanas, e terminar com as conclusões e quais os próximos passos. Então, basicamente, né, eu também estou trabalhando com a questão de gerar fala artificial, em específico essa questão de você conseguir gerar qualquer texto, né, um texto arbitrário, então, em geral, os sistemas de conversão texto-fala, e que já é uma realidade do nosso dia, né, então, já é cada vez mais comum você ver alguém no próprio smartphone conseguindo interagir com um assistente virtual totalmente via voz, e o assistente conseguindo interagir com você com qualquer texto arbitrário também. Em específico, a conversão texto-fala neural, né, então, que foi isso, né, de você usar redes neurais para fazer esse mapeamento do texto para a fala, ele já atingiu um patamar, né, que já é equivalente à fala humana gravada em muitos dos artigos recentes. No entanto, tem esse problema, a tal da prosódia, né, quando a gente fala, quando a gente se comunica, a gente não somente passa a mensagem, mas também a forma como a gente passa essa mensagem, ou a entonação em determinadas regiões desse texto que a gente está falando, também são importantes na nossa comunicação. E, em geral, essas arquiteturas, elas se baseiam simplesmente nisso, converter texto para fala, não tem nenhuma consideração acerca de como você está falando, que é a questão da prosódia, né, que é o que está relacionado ao como você fala e não exatamente ao que você está falando. O que alguns trabalhos recentes propuseram, né, acho que a primeira abordagem aí, que baseia um pouco o meu trabalho, é a questão da representação da prosódia, né, então é a questão de você, a partir do próprio espectrograma da fala, gerar uma representação que vai ser acoplada nesse sistema de conversão texto-fala para tentar, a partir de um mesmo texto, gerar diferentes modulações dessa voz, né, na fala sintética final. E a segunda abordagem que aparece na literatura é modelar explicitamente parâmetros acústicos que são relacionados à prosódia. Então, é o F0, né, a frequência fundamental, que está muito associada à entonação que a gente fala, a duração dos fonemas, tanto associada ao ritmo, alguns trabalhos também modelam a energia da fala. Em específico aqui, né, nessa referência aqui, é uma arquitetura que chama Fast Pitch, que já é baseada em modelar essas duas componentes prosódicas e também é base para a minha arquitetura. Então, assim, na prática, meu trabalho, por enquanto, ele está focado nessas duas componentes, então, uma arquitetura que modela tanto a prosódia quanto uma componente de representação de estilo. E o objetivo é exatamente usar o aprendizado de representações, né, para gerar um espaço de estilos que eu consiga condicionar a fala artificial gerada. E, em particular, acho que tem esses 2 pontos principais do meu trabalho, que é conseguir transferir um estilo de fala de um locutor expressivo para um locutor que só tem fala neutra, né, então seria a transferência de estilo, e estudar muito essa questão de gerar representações desembaraçadas, né, no inglês, aí, em artigos a gente vê muita questão do disentanglement, que é a ideia de usar mecanismos de controlar a rede neural, né, o meu foco é bastante no controle da arquitetura, então, funções de perda, né, mudar loss functions ou adicionar algumas componentes para colocar alguma restrição dentro do aprendizado da rede, ou camadas diferentes aí propostas com alguma finalidade, que eles chamam de inductive bias, né, uma hipótese que você tenha que a própria topologia dessa arquitetura, dessa camada, auxilie uma determinada modelagem. Então, a foto de agora, assim, dos experimentos, a gente ainda está trabalhando com uma base single speaker, né, só com um locutor. Então, ainda não tem nenhuma componente de controlar o timbre da voz alta ou gerar no final.
Mas basicamente, então, essa parte de baixo, né, então a parte azul e verde seria a arquitetura que eu chamei lá de fast pitch. Então eu tenho a entrada fonética, né, que é a transcrição fonética da entrada textual. Esse codificador de conteúdo, que vai passar para um decoder para gerar um espectrograma, e auxiliado aqui pela essa codificação da prosódia, né? Que no caso é a frequência fundamental e a própria duração dos fonemas. E aí, em específico, eu adiciono aqui em cima, né, nessa parte laranja, é o codificador de estilo, né? Então, que vai gerar esses embeddings de estilo, que é o que vai originar as representações, que é o que eu mais vou estudar na minha pesquisa. E, em particular, o que eu coloco aqui adicional, né, a essa arquitetura, que ela já é utilizada na literatura, é a tal desse treinamento supervisionado, desse codificador de estilo. Então, dele classificar, né, os estilos presentes na minha base. E eu também adicionei uma loja ortogonal entre a saída do codificador de estilo e do codificador de fonemas. A ideia é bem simples, né? A ideia é que se você tem dois vetores e o produto interno deles é zero, eles são perpendiculares. E o que eu quero aqui, que é uma coisa que é muito reportada na literatura, é o tal do vazamento de informação. Eles verificaram que é muito comum o codificador de estilo modelar coisas bem próximas do que o codificador de conteúdo está modelando. Isso faz com que, quando eu passo uma referência que não é casada com o texto de entrada, em geral o resultado fica pior. A ideia, então, era, durante o treinamento, as saídas desses dois módulos serem perpendiculares, serem independentes um do outro, e eu não sofrer tanto desse problema. A base de dados, então, é bem similar ao que o Léo mostrou, né? É a mesma base em específico, né? Cerca de 11 horas de dados neutros, 2 para cada um dos estilos. E só aqui um exemplinho aqui, né? Então, o dado neutro seria isso. Um posto de gasolina, na rua, vaza gasolina. Um animado. Foi um prazer te atender. Um ríspido. Para sentir-se bem nessa quarentena, sintonize nosso programa de música todo dia, das 21 às 23 horas. E um acolhedor. E... Chegamos a pensar que perdoar é um sinal de fraqueza e que a vingança esteja no pleno direito de quem foi prejudicado. Então, uma base single speaker, né? Com esses 4 estilos aí. Dos experimentos que eu vou ver até agora, então, 2 são baselines, né? E 3 experimentos aí, que é o que eu vou mostrar. Das 2 baselines, então, o primeiro é bem simples, né? O ajuste fino de uma rede, conhecido como fine tuning. Então, tendo uma rede já treinada em dados neutros, eu adaptar os pesos por alguns passos em cada um dos conjuntos de dados de estilo. Então, resultando em 4 modelos, né, no final das contas. É uma verdade que funciona bem, dada a volumetria de dados que a gente tem. A segunda baseline foi a lookup embedding, né? Então, seria a ideia de você mapear cada estilo para um ID e usar um embedding simples para cada um dos estilos, então, uma representação única para cada um deles. E também funcionou razoavelmente bem. O que eu vou mostrar aqui, então, são esses experimentos que foram mais baseados aí, na representação. O primeiro seria o não supervisionado, ou seja, sem as 2 componentes que eu adicionei, que é a classificação de estilos e a loja ortogonal. A segunda seria o próprio supervisionado, que é o modelo proposto. E o terceiro seria a mesma variação, mas eu diminuo a quantidade de dados neutros para deixar balanceado e ver o que sai, né? Com 2 horas para cada um dos estilos, inclusive o neutro. Então, em particular, né, o não supervisionado é sem só aquelas 2 componentes, a loja ortogonal e o classificador de estilos. E para sintetizar, né, então o foco aqui é bem grande naquele style embedding, né, na saída do codificador de estilo. Em vez de passar uma referência, eu analiso esse espaço gerado pelos dados e tento, a partir dele condicionar o modelo acústico. E, em particular, eu uso essa metodologia bem simples, baseada no trabalho do Kuhn, 2019, que é usar o centro de massa, né, de cada representação. Né? Então, o centroide do neutro, para condicionar uma falha neutra, o centroide do acolhedor e assim por diante. Então, o experimento 1 é essa própria imagem, né? Então, dá para ver que os estilos eles se concentram em determinadas regiões e, apesar de um pouco espalhados ali no meio, né? Então, mostrando que é um resultado. Para os 3 experimentos é a mesma frase, só varia o centroide de cada espaço. Então, o neutro. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. O acolhedor. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído.
Fonemado. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. E o ríspido. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. Para o segundo experimento, então, gerou clusters bem mais separados, né? Apesar de ter uns poucos pontos ali aglomerados em outras regiões. Então, neutro de novo. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. Fonemado. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. E o ríspido. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. Então, principalmente o ríspido, né? Dá para ver que ficou bem marcado. E o último experimento, então, só com os dados balanceados, né? Aí ele forma aí linhas assim, bem separadas. Então, só tocando aqui, que é o último resultadinho. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. O acolhedor. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. O animado. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. E o ríspido. Antes, ainda, terão que convencer que o complexo do Rio Madeira deverá ser construído. Então, ficou bem marcadinho. Então, na última reunião que a gente teve, até gerou dúvidas se o que ficou melhor foi esse ou o lookup, né, os fine tunes. E esse é o último resultado que eu tenho aí da minha pesquisa. Então, de conclusão, né, acho que a gente não tem avaliação perceptual ainda, né, ela é bem custosa de ser feita, principalmente em estados iniciais aí de projeto. Então, não dá para a gente afirmar, apesar da gente sentir que melhora, né, com o uso das duas componentes. Mas o que a gente viu, principalmente no espaço de estilo, é que essas duas loss functions, elas ajudam bastante a criar clusters mais separados e melhor definidos entre os diferentes estilos, né. E os próximos passos, né, basicamente é testar essa arquitetura para o caso multilocutor e ver o que acontece, ver se é possível transferir esses estilos para falantes não expressivos e testar novos componentes, né, em específico esse aí que eu e o Léo a gente quer muito utilizar, que é a inversão do gradiente, né, para evitar que se modelem informações indesejáveis. Aqui as referências que eu citei e é isso. Obrigado. Alguma pergunta para... Bom, eu fiquei bastante curioso porque assim, eu percebi que existe uma diferença bastante grande de velocidade da fala. Então, assim, parece que alguns tipos é um pouco mais lento e outros são um pouco mais rápido. Só que, além disso, tem também a tonalidade da frequência. Então, tem alguns que tem um pouco mais grave, outros muito mais alto. E aí eu fiquei pensando se você chegar a considerar a questão de como que diferentes palavras elas se conectam com as palavras vizinhas para você poder fazer a marcação da maneira com que isso é falado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma frase que você colocou ali, né? Olá, eu sou o Lucas. Você poderia falar isso assim: olá, eu sou o Lucas. Ou, olá, eu sou o Lucas. Né? Mas você não falaria nunca: olá, sou o Lucas. Então, assim, dependendo de quais são as palavras que são usadas, existem alguns tipos de prosódia que são, como assim dizer, factíveis, no sentido de parecerem com como o ser humano fala, e existem outras onde você claramente percebe que não é um ser humano falando, que é um robô. Né? Aliás, quando a gente vai escutar, por exemplo, GPS, né? Algumas vezes o GPS fala a localização direitinho, mas às vezes fala assim muito errado. Quando fala muito errado, a gente nitidamente percebe, não tem alguma coisa de errado. A gente não soube conectar a maneira com que as palavras são faladas por um falante natural. Sim. Em geral, aqui o que acontece é que ele modela o fone, né? Então, a sequência fonética que vão representar as palavras. E como ele aprende isso com dados reais, o que acontece é que quando ele junta aqui com a informação de prosódia, a prosódia também está sendo modelada em nível de fonema, né? Então, ele tem como que a curva de F0 fonema a fonema, de forma contínua, a curva de duração de quanto tempo dura cada fonema, né?
e essas informações são agregadas. Então, meio que essa parte de como soar natural é intrínseco da rede, porque ela aprende com os dados reais. Então, mas a gente tem problema que a linguagem é gerativa, não dá para você pegar e colocar todas as possíveis combinações de palavras que podem ser criadas. Então, quer dizer, como é que você faz para abstrair o que é razoável e o que não é razoável? Então, isso é que a arquitetura, por exemplo, que o Léo apresentou, era baseada em atenção, né? Em geral, o que a atenção faz é mais ou menos isso. Ela vai tentar ponderar como juntar a sequência de entradas fonéticas que vai ter. Aqui, o que a gente tem, eu evitei falar, né, porque senão vai ficar muito complexo, mas é que essa arquitetura, ela prevê a duração de cada fonema, e daí, para cada predição de duração de fonema, ele também tem uma predição de como vai ser a curva de F0 para cada fonema. Então, como ele aprende em nível de fonema, você espera que, porque sua base tenha uma riqueza fonética grande, uma riqueza de combinação de palavras grande, ela seja genérica o suficiente para qualquer entrada. Parece que o que é mais importante aí são os dados que você usa para o treinamento, né? Quer dizer, se você usar dados que sejam bastante genéricos, você vai acabar tendo um treinamento bom. Se você usar dados muito específicos, vai ficar muito bom para algumas frases, mas para outras frases vai parecer bem estranho. Sim, isso em alguns resultados intermediários, assim, eu já testei, quando tinha poucos dados, por exemplo, você tenta fazer um fine-tuning, uma quantidade de dados bem baixa e que não tem representação fonética, alguns fonemas ele começa a perder. Então, um exemplo bem claro que eu já vi bastante é a tipo som de TCH, né, de tchau. E daí, quando eu tinha pouca representação fonética, o resultado da síntese virava cal. Então, sim, é totalmente dependente de dados, e nessa base de dados que a gente tem, né, que é construída, ela já é visando isso, ela já tem riqueza fonética. Sempre a gente tenta trabalhar com uma grande variedade fonética para não ter problemas com essa questão de não conseguir pronunciar um som, esse tipo de coisa. Legal, parabéns aí. Só uma pergunta. Como é que você conecta? Porque isso que o Ricardo estava falando, quando você conecta das palavras, isso é que dá essa música. Sim. Qual é a estratégia? Então, no caso de modelos atencionais, a própria camada de atenção que faz isso, né? É responsável por aprender como conectar. No caso dessa arquitetura, ela é uma arquitetura não autorregressiva, então ela é treinada para ter um componente que vai prever quanto tempo tem que durar cada fonema. Então, a entrada aqui da sequência fonética, né, o que vai passar nesse codificador de conteúdo, ela é tanto a representação vetorial de cada fonema, também uma representação da posição, para saber a ordem que está cada fonema, e isso também vai ajudar a rede a descobrir como ir, né, de um para o outro, em que posição. Então, um fonema que está na posição 4 pode ter um som diferente da posição 3. Então, também tem essa informação de posição do fonema. E, além disso, também vai ser passado a camada de que está modelando a prosódia, então, tal fonema em tal posição vai ter tal duração. Se tiver em outra posição, pode ter uma duração diferente. Mas e a conexão? A duração é uma coisa, outra coisa é a conexão. Mas você quer dizer conexão em que Não, sentido? você pode baixar um assim, fazer uma coisa mais baixa e começar o outro subindo. Você pode baixar um e continuar baixando no outro. Sim. Quer dizer, são estratégias que às vezes tem a ver até com sotaque. Então, não, essa informação você não passa. Né? Então, essa informação é o que o prosa de encoder está modelando. Tá. Então, ele tem essa questão, tipo, se ele não modelou bem, pode acontecer, de, tipo, um fonema tá caindo a curva de F0 e no sequencial ele tá subindo e fica um negócio meio estranho. Mas como tem uma representação fonética na base e uma gama grande, assim, de palavras, né? Então, ele presume que ele já consiga fazer isso e é o que os papers eles reportam. Então, é uma arquitetura que é estado da arte hoje, assim. Funciona. Se a sua base de dados for rica foneticamente, ele já é capaz de gerar essa síntese com essa continuidade na prosódia sem parecer estranho. Só mais um. Eu fiquei também pensando o seguinte, se a gente tivesse um website, que a gente pudesse colocar uma sentença, ouvir o resultado e comentar. Talvez isso pudesse trazer um tipo de etiquetagem, alguma coisa assim, que poderia melhorar até o desempenho do sistema. Porque,
fico imaginando que dependendo da frase que você usa para poder escrever, você tanto pode ter resultados fabulosos como resultados tenebrosos, dependendo do que você escreve. E aí vocês poderiam talvez identificar esses casos mais problemáticos que eventualmente podem passar batido numa primeira análise. De repente fica a ideia aqui de vocês construírem uma ferramenta desse tipo para poder fazer a avaliação aí da performance. Sim, acho que é muito custoso, né? Geralmente faz essas coisas porque são redes bem grandes, então tem tanta rede de modelo acústico, e tem aqui o RefIGAN, que seria o vocoder, né, que é o espectrograma para sinal de fala. Em geral é bem custoso, mas acho que é uma ideia boa, assim. E, tipo, em particular disso, o que a gente vê é que esses modelos, em geral, performam melhor que os atencionais. Então, em atencionais que a gente via mais essas questões de ele pular fonema, ele não saber pronunciar um fonema direito, ou a transição entre dois fonemas subsequentes é muito estranha, né? E por mais que é meio estranho pensar que isso aqui funciona, né, mudando independentemente, na literatura é o que hoje é a melhor, ele não pula fonema, ele consegue pronunciar continuamente as coisas. Quanto tempo demora para fazer uma síntese dessa? É naquilo de 20 segundos ou é um negócio que demora alguns segundos para fazer assim? Não, milissegundos. Se eu digitar assim, ele rapidinho você imputa o áudio. Em GPU, mas só com GPU. não fazemos muitos testes em CPU, mas em teoria essa arquitetura ela é bem mais rápida que a atencional. Então, não seria nada perto de tipo 20 segundos para sintetizar uma frase de 2. Bom, beleza então, gente. Vou agradecer novamente. A gente encerra então a terceira sessão.